E eu cheguei à conclusão racional que a Bíblia é a palavra revelada de Deus. E essa palavra revelada de Deus, ela não me disse apenas informações sobre Deus. Ela me contou a história dele. E ao contar a história dele, aí vem todo aquele esquema que eu falei de Cristo na cruz, enviado e tudo, eu descobri a coisa mais linda que eu podia descobrir. Que Deus, ele responde à minha ansiedade contraditória. Vou explicar por quê. Se eu for pro lado do ateísmo, vamos abrir o jogo. O Fernando Pessoa dizia: o que é o ser humano senão um cadáver adiado que procria? E é isso que a gente é, você entendeu? É um corpo que faz sexo até morrer. Acabou. Por isso que muitos são da escola pessimista e tudo mais, porque a realidade é essa. Por mais que alguns queiram... Não, mas dá dentro do pessimismo para viver numa boa? Não dá, não dá, desculpa. Pode até ser que alguém conheceu, mas não dá. Não dá para viver numa boa. A sobriedade, ela te incomoda. Você saber que mais cedo ou mais tarde você vai morrer ou vai enterrar alguém que você ama. Pô, caramba, isso é muito dolorido. Por outro lado, se eu for pro lado do teísmo, que é chamado crer no Supremo, mas ficar só com o quadro não me diz se quem pintou foi uma freira que eu poderia levar para minha casa e que ia cuidar de mim se eu estivesse doente, ou se era um maníaco como o austríaco que matou 6 milhões de caras, porque os dois podem pintar quadro. Então eu preciso de algo a mais desse Deus, além da certeza que ele existe. E esse algo a mais, ele vem de uma coisa que o Karl Rahner, que é um teólogo formidável católico, morreu nos anos 70, Karl Rahner chamava de transcendental, existencial transcendental. O que é isso? Santo Agostinho dizia, existe um vazio com forma de Deus no coração humano. E nós nascemos com essa projeção para o transcendente. Se tem uma oração que até um ateu sinceramente pode fazer, é a seguinte: Senhor, que tu existas. Porque se ele existir, cara, é a melhor coisa que eu tenho para falar aqui para vocês. Se Deus de fato existir do modo como a Bíblia o revela, ou como ele se revela na Bíblia para corrigir, então fica tranquilo que ainda que você esteja morto, você viverá. Você está entendendo? Agora, eu tenho uma dificuldade aqui. Porque se Deus criou o universo, ele tem que ser muito maior do que o universo. Veja, ele não pode nem pensar, nem raciocinar. Ele sabe. Ele não raciocina. Ele é. Ele é. Ele nem existe. Que existere significa algo extraído de algo. Ele é. Ele é muito... Eu não tenho nem como imaginar Deus. Você está entendendo? Qualquer coisa que eu falar dele, eu vou falar do que ele não é, porque o que ele é ninguém sabe. Eu preciso desse Deus supremo para fazer sentido com a criação do universo e tudo que eu estou falando com você. Senão ele vai ser Odin, vai ser o pai de Thor. Sim, ele vai ser um ser humano. Um ser humano deificado. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo que eu preciso dessa imagem grandiosa de Deus, caramba, eu falei da minha depressão, acho que já está na hora de eu entrar nesse assunto. Há momentos em que você quer ser abraçado por Deus. Mas como é que você pode abraçar o transcendente? Como é que a eternidade pode caber no meu coração? Ele é tão grandioso. Aí eu descobri uma coisa. O Martinho Lutero dizia o seguinte: os homens usam máscara para esconder o rosto deles. Deus é tão grandioso que ele usa uma máscara para se revelar. Porque a maneira de Deus se mostrar é se escondendo. Então, de novo, vou contar outra historinha. Um camarada tinha um aquário com aqueles peixes com água salgada do mar. E toda hora que ele ia colocar a comida ali, os peixes fugiam dele. Mas que saco, eu gasto um dinheirão e tudo. Aí o colega falou: pai, só tem um jeito desses peixes não fugirem. Eles têm com medo de ser muito grande para eles. Ele falou: qual que é o jeito? Ele falou assim: se você virar peixe e entrar aí dentro. Deus se encarnou. O Evangelho de João começa... O grego é muito lindo, não é para exibir, né? João fala assim: enarren hologos, kai hologos en proston theon. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo é Deus em forma humana, de uma maneira que eu possa abraçá-lo. Paulo fala que ele se esvaziou, kenosis. Então, embora ele ainda tenha toda a plenitude da divindade no corpo dele, ele é tátil. E ele deixou as marcas dele na história. E vem a arqueologia. Eu fui lá, eu vejo as coisas. Ele passou na história, ele deixou o testemunho, o rastro dele ficou aqui. O DNA, entre aspas, né? Ficou aqui. E quando você se apega a essa fé que é racional, porque se não for uma fé racional, ela é crendice, é fideísmo. Soren Kierkegaard. Não é crendice. Eu sou crente, eu não sou crédulo. Cara,
essa fé entra na sua cabeça e ela pega... Aí eu não me peço explicação que eu não vou saber dar. É o que eu falei, é o sabor, você não consegue. Ela pega a sua mente, mas ela pega também o seu coração. E você, com base em tudo isso, ouve aquela voz falando assim, filho, eu tô aqui. Eu te amo. E se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você será avisado de todos os vídeos. Compartilhe também com os seus familiares e amigos. E deixe o seu joinha, pois isso é muito importante para nós.